Para você, bom dia, boa tarde, boa noite. Começar a falar um pouquinho sobre biologia básica. Falar sobre, primeiramente, sobre microbiologia, né, que é o estudo dos micro-organismos. Temos aqui alguns exemplos de micro-organismos, bactérias, vírus, e lembrando que todos estão a nível microscópio. Temos aqui um microscópio, deixa eu ver depois, né? Falar sobre os microscópios, um vídeo só sobre o microscópio. Mas, na verdade, ele tem uma lente que amplia milhares de vezes. Temos agora a idade cronológica da Terra de acordo com a biologia, né, que é uma ciência que estuda a vida. Hoje a Terra em torno de 4 bilhões de anos, as bactérias, os micro-organismos, 2 bilhões de anos. E aí depois vem a era dos eucarípticos, cerca de 2 bilhões para frente até o presente. E a era dos animais, que é mais recente. Temos aqui o exemplo de uma formação marinha, né, derivada da ação dos micro-organismos, uma rocha, né, que foi, de certa forma, atingida, aí, registrando aí o foco da vida microscópica na Terra, né, dos micro-organismos. Os acelulares são os vírus, os celulares tem os fungos, as bactérias. Vou com calma cada um. A árvore filogenética das bactérias, eucariptos, da arqueia, de acordo com o biólogo e cientista Carl Werfer. A gente vê aí com calma, né? Tem as bactérias verdes, os animais, fungos, plantas, aí, tudo derivado aí de uma origem comum. Os grandes cientistas do século, durante a Idade Média, né? Anthony von Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Robert Koch. Começando aqui a Idade Média, como já falamos, em 1673, ele já começou a construir os microscópios de forma artesanal para observar os micro-organismos. Depois, ele mantém, né, falando sobre a limpeza, higiene, fala da massa, né, das bactérias, dos fungos, aí, tanto na boca. Depois a gente lê com calma, né? Eu mantenho meus dentes sempre muito limpos, todavia quando eu vejo através do lente de aumento, encontro crescendo entre eles uma pequena massa branca, seria as cáries. Então isso pensa como uma farinha umedecida. Então peguei um pouco dessa farinha, misturei com água pura proveniente da chuva, não animais. Naquela época achava que a água era 100% pura, a água da chuva. Hoje sabemos que não, mas era o conhecimento da era, né? Da época. E para minha enorme surpresa eu vi que o material continha muitos minúsculos animais vivos que moviam como digitação. O número desses animais na crosta de um bebê de humano pode exceder o número de homens aí numa região, né? Pasteur já começou aí com as vacinas, com as pesquisas, processo de imitação de micro-organismos, todo ser vivo de origem de outro ser vivo, quebrando aquele negócio que a vida surgia do nada, né? As vacinas, falando sobre um pouco das vacinas agora. A vacina tem origem no nome de vaca, pessoas que tiveram varíola bovina, de certa forma se considerava vacinação em massa, né? A pessoa ficava aí, se não morresse, ficava imune, né? A doença. E com isso foi dando origem às vacinas. Varíola bovina não se desenvolvia. Temos aqui o Edward Jenner, o primeiro posto de vacinação. Hoje em dia tem vários postos em cada
nos bairros da cidade, até mais de um por bairro. Estudo dos organismos, com Robert Cook, quase no século XIX. Né? Os postulados dele estão derivados dos organismos patogênicos, suspeitos de estar né? Suspeito de apresentar em todos os casos doença ausente em animais sadios. Foi vendo aí que o vírus é transmitido de um animal para o outro. O organismo suspeito deve ser cultivado em cultura pura. Hoje em dia ele fala muito sobre cultura, né, para ver qual antibiótico ou remédio combate aquele vírus, aquela bactéria. Células de uma cultura pura do organismo suspeito devem se causar doença em um animal sadio. O organismo deve ser reisolado e demonstrar idêntico ao original. Ainda falando sobre os postulados dele, né, de Koch. A presença de agente deve ser sempre comprovada em todos os indivíduos que sofrem da doença em questão. A partir daí, né, isolado em cultura. Por isso, antes de declarar que é uma pandemia, faz-se a pesquisa em massa, né, para ver se realmente é o mesmo agente causador. Como foi o caso da Covid, seria também outras doenças como a gripe, o ebola, a dengue, dentre outros. Depois veio, né, Inges Philipp, que fala muito sobre os princípios da higienização, que é muito importante para a saúde. Ele pôde perceber que as mãos do médico com hipoclorito reduziu a mortalidade da materna antes das mães, né, de 12% para 1%, mostrando que a limpeza é fundamental aí. Florence Nightingale aplicou, né, o mesmo princípio de campanha nos hospitais, né, e teve uma redução de mortalidade dos pacientes em 42%. Em seguida veio com de Pasteur os antibióticos, que a composição foi feita aí através dos vírus, bactérias. As pandemias, né, mais atuais, a gente pode ver que ainda acontece muita malária, principalmente no Nordeste, nos países africanos, tuberculose também tem a ver uma com a outra, né, que é a AIDS. E o Covid, que teve milhões de mortes aí, até o momento presente, né, 2023. Agora a gente vai falar um pouco sobre a distribuição dos organismos nos ambientes. Os micro-organismos estão presentes em todos os ambientes terrestres, até nas regiões polares, deserto, fendas hidrotermais, né, que tem água quente, ambientes fechados, né, anaeróbicos, além dos ambientes naturais. Muitos micro-organismos vivem associados aos seres constituídos, às suas microbiotas, ou são parasitas, né, daquele meio, seja de um ser animal quanto vegetal. A gente pode ver que até na área vulcânica tem micro-organismos, nas calotas polares, lugares submersos, né, no mar onde tem alta pressão, e lugar que tem pouco umidade. Aqui tem o exemplo de algum, a gente vai ver o tamanho, né, em micrometro, né? Número 1 ali, número 2 micro, que é a malária, que causa malária, né, plasmódio vivax. E assim, né, até chegar nos bacilos, os trypanosoma, que são um pouquinho maiores, mas tudo microscópico. A morfologia deles, o das cocos, né, que está ligado às fezes, e aí, né, os bacilos, cada um tem um formato.
gente pode ver depois imagens aí com calma de fotos, né, tiradas aí com microscópio. Mais outros. Streptococcus também, né? Imagem ampliada. Bacilos. Mais outro formato. Deixa eu ver aqui. Outras imagens. Leptospira. Usada no produto, né? Para colorir para que ele se tornasse visível. As lâminas usadas em microscópio. A gente pode ver aí, né? Dois tipos de micro-organismos. Os fluidos celulares, 50 micro, né? Leveduras, 5 micrometros, né? Micrômetros. Os fungos, vários tipos de coloração. Mesmo usando a mesma lâmina, a gente pode perceber a variação, né, dos fungos. Assim como a sua evolução, né? A reprodução. Os vírus são micro-organismos de grande simplicidade, são menores, né? Pequenos de 20 a 300 micros de diâmetro. Tem material DNA e RNA. Não sofre divisão binária e mente fora de células vivas. São parasitas intracelulares obrigatórios. Temos aqui alguns, né? Vírus, com menos de 200 micrômetros, né? A maioria dos vírus não é sequer detectado. Tem que ter ampliação de um microscópio eletrônico. Minivírus, pandovírus, fitovírus são maiores. Outras imagens de vírus aí. Bactéria, vírus. A diferença aí do tamanho do vírus para uma bactéria. Umas teorias, né, de hipóteses, origem anterior à celular, origem a partir da redução de células, escape de material genético que se torna infeccioso. Teorias que existem 10 elevado a 31 vírus na Terra. Também a quantidade de estrelas, em comparação, né, são 1 litro de água tem cerca de 10 elevado a 9 micróbios e 10 elevado a 10 vírus. Lógico que nosso corpo tem uma imunidade, a não ser se tiver aí algumas doenças, sequelas. O vírus tem uns que se dão em mais vertebrados, vírus de invertebrados, vírus de plantas, como já falamos, bactérias também, não sei se os vírus de fungos, que é o microvírus, vírus de DNA e vírus de RNA. Tem a coloração, assim como os animais, alguns têm ligação aí com as plantas. A simetria deles, o polivírus, o rotavírus, o adenovírus, papilovírus, vírus do HIV, por exemplo. E assim, de maneira, vírus mosaico, né, do tabaco, vírus do ebola, do influenza, que tem a ver com hantavírus, poxvírus, eles parecem um formato de uma nave, né? Bacteriophagos, T4. E aí mais alguns formatos de vírus. A gente fica por aqui, depois a gente vê com calma, a gente vai cada um com mais detalhes. Valeu?